Ontem eu contei pra vocês sobre um post de um membro da diretoria do Barcelona criticando o Vinícius Júnior após ele dar pedaladas no jogo contra o Braga, onde Mikel Campos falava o seguinte: não é racismo, ele merece um tapa na cara por ser palhaço e vacilão, o que representam aquelas pedaladas desnecessárias e sem sentido no meio de campo. De acordo com a imprensa espanhola, Florentino Pérez está furioso e decidiu não ir ao El Clássico do final de semana, já que o Barcelona não pediu desculpas. Xavi ontem na entrevista coletiva foi questionado sobre isso e respondeu o seguinte: ele já deletou o post, não foi? Isso daí significa alguma coisa? Não gosto de nada que gere tensão, nem da pressão dos árbitros, nem desse tweet. Devemos fazer um clássico com muito fair play, respeito e admiração mútua. Já tivemos jogos contra o Real Madrid com muita tensão e não serei eu quem gerará dessa vez. Meus amigos, então, mais um El Clássico está chegando, mais um clássico com tensão, né? Principalmente fora dos gramados. Na tua opinião, quem que vai vencer esse jogo do final de semana? Barcelona ou então a equipe do Real Madrid? Fala aí o seu palpite para esse jogão, tá? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar bastante coisa interessante. Vamos ver como é que foram os jogos de ontem do Brasileirão e também da Liga dos Campeões. Erling Haaland finalmente conseguiu marcar seu primeiro gol nessa edição da Champions. Sandro Tonali teve aí a punição decretada pelo Tribunal de Turim hoje de manhã. De Gea pode voltar ao time do Manchester United. Vou te falar tudo isso e muito mais. Só que antes eu queria te lembrar que hoje não temos aí Champions, porém temos Europa League com alguns jogos bem interessantes. Temos Olympiacos contra o West Ham, Baka Topola contra Friburgo, Marselha contra EK Atenas, Sparta Praga contra Rangers, Aris contra Betis, Sturm Graz contra Atalanta, Rakow contra Sporting, Molde contra Hacken, Brighton pega o Ajax, Union Saint-Gilloise pega o Lask, Liverpool enfrenta o Toulouse, Panathinaikos pega o Rennes, Roma enfrenta o Slavia Praga, Sheriff pega o Servette, Leverkusen enfrenta o Karabag, e o jogo aí entre Villarreal e Maccabi Haifa que aconteceria hoje foi adiado aí pelo comitê da UEFA, vai acontecer somente no dia 6 de dezembro, tá? Das partidas que vão acontecer hoje, qual que você tá bem curioso pra assistir? Comenta aí! E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Com gol de Romero, o Corinthians venceu por 1 a 0 o Cuiabá e ganhou um fôlego na luta contra o Z4. Grêmio virou pra cima do Flamengo e venceu por 3 a 2, provocando assim a primeira derrota de Tite lá no rubro-negro. Cruzeiro conseguiu encerrar o jejum de não vencer no Mineirão em 2023 ao bater o Bahia ontem por 3 a 0. Atlético Mineiro interrompeu a sequência de 8 jogos de invencibilidade do Red Bull Bragantino ao vencer o jogo de ontem por 2 a 1 lá em Bragança. América Mineiro ontem até saiu na frente, mas levou a virada do Atlético Paranaense, que venceu o jogo por 3 a 2. Fluminense e Goiás fizeram um jogão com direito a 8 gols, onde de virada o time de Fernando Diniz venceu por 5 a 3. Palmeiras atropelou São Paulo em casa ao vencer por 5 a 0. Assim o tricolor segue sem vencer como visitante no Brasileirão. O Portal GE informou que o Internacional encaminhou a venda de Johnny para o Real Betis da Espanha. O volante de 22 anos ficará no Beira-Rio até o fim do Brasileirão e se apresentará ao novo clube em janeiro do ano que vem. Tudo já está muito bem encaminhado entre os times e agora eles só acertam os últimos detalhes do contrato, onde os valores da negociação giram entre 6 a 7 milhões de euros. No contrato ainda terão bônus que poderão render mais grana à equipe colorada, além do clube também garantir 20% dos direitos, visando uma venda futura. O Comitê Olímpico Internacional sonha em ter Lionel Messi disputando as Olimpíadas de Paris ano que vem. Inclusive ontem em coletivo o presidente do COI, Thomas Bach, falou o seguinte: seria fantástico se Messi pudesse estar lá. Os Jogos Olímpicos são uma ambição de muitas estrelas do futebol. Para Messi significaria uma oportunidade de voltar a fazer história. Ele poderia ser o único jogador da história a ter 2 medalhas de ouro olímpico e também uma Copa do Mundo. Meus amigos, o presidente do COI, Thomas Bach, tá doidinho pra ver o Messi nas Olimpíadas de Paris e até meio que cravou, né, que daí, se o Messi fosse, a Argentina teria muita chance realmente de ser campeã, né, porque falou, ó, o Messi poderia se tornar o único a ter 2 medalhas de ouro olímpicas e também uma da Copa do Mundo. Realmente, se Messi fosse ajudar a seleção olímpica, ia ficar muito forte, né? Vamos ver aí se vai acontecer isso, se Messi realmente pode parar nas Olimpíadas de Paris.
Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui tem vídeos novos todos os dias pra sempre te deixar muito bem antenado em relação ao mundo do futebol. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos, sua família, quem tu quiser. Ontem, pela Liga dos Campeões, Barcelona conseguiu mais uma vitória ao vencer o Shakhtar Donetsk por 2-1. Ferran Torres abriu o placar com essa bomba aos 27 minutos e Fermín Lopes ampliou alguns minutos depois com esse golaço. No segundo tempo, Sudakov diminuiu para os ucranianos. Com 2 gols do mexicano Santiago Jiménez, o Feyenoord venceu a Lazio por 3-1. Celtic e Atlético de Madrid ficaram no empate em 2-2. Com gol de Félix Nmecha, o Borussia venceu o Newcastle por 1-0 fora de casa. Paris Saint-Germain meteu 3-0 no Milan lá no Parque dos Príncipes. Mbappé encarou Tomori e bateu no cantinho aos 31. Aos 51, Kolo Muani no rebote ampliou e no finzinho o coreano Lee fez o terceiro dos donos da casa. Leipzig venceu por 3-1 o Estrela Vermelha. Manchester City visitou o Young Boys e venceu por 3-1. Akanji no rebote do goleiro abriu o placar aos 47. Elia empatou com essa pintura por cobertura. Aos 66, Haaland de pênalti colocou o City na frente mais uma vez. E aos 85, o norueguês apareceu de novo para marcar esse golaço. Haaland acabou com a sua seca na competição e inclusive chegou a 37 gols em apenas 33 partidas da Liga dos Campeões. Com o show de Evanilson, que marcou um hat-trick após sair do banco de reservas, Porto goleou o Antwerp por 4-1. Inclusive, nessa partida, o zagueiro Pepe se tornou o atleta mais velho a atuar na Liga dos Campeões, com 40 anos e 241 dias. O Tribunal de Turim hoje confirmou a punição de 10 meses a Sandro Tonali, banido do futebol, ou seja, ele não atua mais pelo Newcastle até o fim da temporada e vai perder também a Eurocopa pela seleção italiana. Além disso, depois ele também terá 8 meses adjacentes em reabilitação por conta do vício em jogos. De acordo com a imprensa inglesa, o Newcastle considera agora entrar com uma ação contra o Milan pelo clube ter vendido um atleta viciado em apostas. A questão que resta saber é se os rossoneri sabiam do problema de Tonali quando o venderam em julho por 63 milhões de euros. Meus amigos, então, realmente, confirmada a punição, Tonali não joga mais nem pelo Newcastle, nem pela seleção italiana até agosto de 2024. Vai ser uma baita baixa tanto para a equipe inglesa quanto também para a Azurra. Agora, em relação a essa ação que o Newcastle quer entrar contra o Milan, vamos ver se realmente vai ser confirmado, se eles vão entrar com a ação, mas o que eles estão realmente pistolas, né, é que o Milan teria vendido o jogador viciado em apostas, sabendo disso que ele poderia ser punido e banido aí por um tempo, né? Agora resta saber se o Milan realmente sabia disso ou não, né? Não sabia nada do Tonali e o vendeu normalmente. O jogador atuou poucas partidas pelo Newcastle, já vai dar um prejuízo, né? Porque mal chegou, já tá punido com um ano fora e o Newcastle vai ter que contratar uma peça de reposição agora em janeiro. Falei pra vocês aí que Scott McTominay tá na mira, o João Palhinha também e o Amadou Onana é outro alvo. De Gea, que ainda segue livre no mercado, não deve se aposentar como estava sendo cogitado por ele, e tudo indica que ele poderá voltar a jogar justamente pelo Manchester United, clube do qual foi dispensado em julho. O jornal The Sun informou que os Diabos Vermelhos querem recontratá-lo com um vínculo curto, pois a ideia é trazê-lo para substituir Onana enquanto o goleiro defende Camarões durante a AFCON, que acontece entre janeiro e fevereiro de 2024. Onana deve perder cerca de 8 jogos enquanto defende a sua seleção. Meus amigos, agora a questão é a seguinte, né? De Gea foi dispensado do United em julho, saiu pela porta dos fundos, já tinha um acordo para renovar, aí o clube voltou atrás e ele acabou indo embora porque ia chegar o Onana. Só que agora eles querem trazê-lo de volta só para substituir aí o goleiro camaronês durante janeiro e fevereiro. E aí a questão que fica é a seguinte, vale a pena ou seria um passo atrás na carreira aí do De Gea? Muita gente na Inglaterra tá falando que ele estaria se humilhando se aceitasse voltar pro United, que o tratou mal nessa última janela, né? O dispensando aí depois de acertar praticamente uma renovação. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Vale a pena ele voltar para substituir aí o Onana ou realmente seria uma humilhação para ele? Comenta aí, beleza? Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo e falou! It's gonna be a long